Todos os anos, o mundo produz mais de 200 milhões de toneladas de vidro, um material tão comum que está presente em quase tudo o que usamos: janelas, garrafas, telas, lentes e até nos automóveis que dirigimos. É um dos elementos mais versáteis e resistentes criados pelo ser humano, capaz de suportar o passar do tempo sem perder seu brilho nem sua forma. Mas afinal, como um grão de areia se transforma em um dos materiais mais utilizados pela humanidade? Vamos entrar em uma das maiores fábricas de vidro do mundo, localizada na China, para conhecer esse processo. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuar descobrindo como são feitos e como funcionam os produtos que usamos todos os dias. Durante a antiguidade, o vidro era produzido de forma artesanal e em quantidades muito limitadas. Os primeiros indícios datam de mais de 3.000 anos atrás, quando egípcios e mesopotâmicos descobriram que, ao aquecer areia, misturada com sais minerais, formava-se uma substância transparente e sólida ao esfriar. Naquela época, não existiam fornos precisos nem moldes metálicos. O processo era realizado em fornos rudimentares de barro, alimentados com carvão ou lenha, que mal atingiam as temperaturas necessárias para fundir a sílica. O vidro resultante era opaco, com bolhas e tons esverdeados causados pelas impurezas do ferro. Ele era moldado derramando a massa viscosa sobre pedras planas ou enrolando-a em torno de hastes metálicas para formar contas, jarros ou pequenos recipientes. Com o tempo, os romanos aperfeiçoaram a arte, desenvolvendo a técnica do sopro, utilizando tubos de ferro para inflar o vidro quente e criar formas ocas com mais rapidez e precisão. Esse avanço transformou o vidro em um material acessível e versátil, dando origem às primeiras janelas, taças e frascos transparentes que conhecemos hoje. Mas então, como o vidro é feito nos dias de hoje? Tudo começa nas profundezas da Terra, onde se encontra um dos recursos mais importantes para a fabricação do vidro: a areia de sílica. Nem todo tipo de areia serve. A utilizada nessa indústria precisa ter um nível de pureza superior a 99% de sílica, o que garante transparência e resistência no produto final. Esse material não vem de praias nem de dunas, mas sim de enormes minas a céu aberto. Lá, explosivos industriais controlados fraturam as camadas mais duras de rocha, liberando grandes blocos que contêm o valioso mineral. Após cada detonação, escavadeiras de grande porte recolhem os fragmentos e os carregam em caminhões capazes de transportar dezenas de toneladas por viagem. Essas máquinas percorrem estradas empoeiradas até chegar à planta de britagem, onde o ciclo de transformação dá seu primeiro grande passo. Em seu interior, poderosos moinhos giram sem parar, reduzindo os pedaços de rocha a grãos minúsculos. O resultado é uma areia fina e uniforme, parecida com um pó de cristal, que servirá como a base de todo o processo. Curiosamente, estima-se que mais de 70% do vidro utilizado no mundo venha desse tipo de sílica extraída de minas, e não da areia comum de praia, como costumamos imaginar. Depois de triturada, a areia ainda mantém pequenas impurezas que podem alterar a transparência ou a qualidade do vidro final. Para removê-las, ela passa por um sistema de lavagem industrial, capaz de processar mais de 200 toneladas por hora. Na primeira etapa, a mistura atravessa telas metálicas de alta precisão, que retêm as partículas mais grossas. Os grãos mais finos continuam seu percurso até câmaras de agitação, onde jatos de água sob alta pressão atingem a areia em todas as direções, removendo restos de argila, poeira ou minerais grudados em sua superfície. Em seguida, o fluxo passa por um sistema de separação em espiral, que por meio da força centrífuga separa os metais pesados e as partículas mais densas. A areia resultante, agora muito mais leve, é cuidadosamente seca antes de passar por separadores magnéticos, que capturam qualquer traço de ferro residual. Só então a sílica atinge sua pureza ideal. Grãos quase brancos, uniformes e livres de contaminação, prontos para iniciar sua jornada rumo à fábrica de vidro. Na fábrica, a areia de sílica purificada se transforma no coração de uma fórmula cuidadosamente calculada. Para iniciar a mistura vitrificável, ela é combinada com carbonato de sódio e carbonato de cálcio, dois compostos que modificam seu comportamento sob o calor. O primeiro reduz o ponto de fusão da sílica, permitindo que ela se derreta sem atingir temperaturas extremas, enquanto o segundo reforça a estrutura do vidro, aumentando sua durabilidade e resistência ao desgaste. Quando se deseja obter vidros coloridos, são adicionadas pequenas doses de óxidos metálicos. O óxido de cobalto gera um tom azul profundo, o óxido de ferro confere uma coloração esverdeada e o óxido de selênio adiciona matizes avermelhados. Todos esses ingredientes são despejados sobre amplas esteiras transportadoras, que os conduzem até enormes misturadores industriais. Em seu interior, pás giratórias e fluxos de ar mantêm cada grão em movimento constante, garantindo que os componentes se misturem de forma uniforme.
O resultado é uma mistura seca e homogênea, com uma textura semelhante à de uma farinha mineral, pronta para seguir ao próximo passo de sua transformação. Essa mistura seca, carregada de minerais e carbonatos, avança em direção ao coração ardente da planta, o forno de fusão. Alimentado com gás natural, esse colosso térmico mantém uma temperatura que ultrapassa 1650 Kelvin, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Em seu interior, a sílica derrete lentamente, e o que antes eram grãos sólidos se transforma em uma massa incandescente, densa e viscosa, que flui como se fosse metal líquido. Enquanto o calor age, agitadores mecânicos mantêm a mistura em movimento constante, liberando as bolhas de ar formadas durante a fusão. Esse refino contínuo é essencial para obter um vidro completamente uniforme, sem imperfeições nem zonas opacas. Depois de quase um dia inteiro dentro do forno, a transformação se completa. A areia deixa de existir como tal e se converte em um líquido brilhante, transparente e espesso, conhecido como vidro fundido. Nesse momento, a matéria-prima cruza o ponto sem retorno. De pó inerte, passa a ser o material vítreo que em breve ganhará forma. Curiosamente, esse processo pode consumir mais de 4.000 kWh por tonelada produzida, o que torna a fusão do vidro uma das etapas mais intensivas em energia de toda a indústria moderna. Mas o que é feito com essa lava de vidro? Antes de descobrir a resposta, lembre-se de se inscrever no canal e comentar qual outro processo de produção você gostaria de ver aqui em Assim se faz, assim funciona. O vidro fundido, ainda incandescente, flui do forno em um fio contínuo, que é cortado com precisão milimétrica para formar gotas brilhantes, conhecidas como pré-formas. Cada uma delas atinge temperaturas próximas de 1100 °C, o ponto exato em que o material mantém a fluidez necessária para ser moldado sem se deformar. Essas gotas caem diretamente sobre moldes metálicos dispostos na linha de produção. Na primeira etapa, chamada de molde preliminar, um jato de ar comprimido é injetado pela parte superior, empurrando o vidro contra as paredes do molde e criando uma bolha oca chamada Parisson. Essa pré-forma, ainda macia e luminosa, é transferida em questão de segundos para o molde final, onde outro jato de ar comprimido lhe dá a forma definitiva. Nesse instante, o vidro se expande com precisão, assumindo cada curva e detalhe do molde, do pescoço à base. Tudo acontece em perfeita sincronia, com sensores que controlam temperatura, pressão e tempo até a fração de segundo. O resultado é uma garrafa perfeitamente moldada, idêntica a milhares de outras produzidas na mesma linha de fabricação. Uma única máquina de duplo sopro pode fabricar até 500 garrafas por minuto, uma velocidade que faz do molde de vidro um dos processos mais coordenados e precisos de toda a indústria. Assim que saem do molde, as garrafas ainda mantêm um tom avermelhado intenso e um calor capaz de fundir metal. Nesse estado ainda frágil, braços robóticos as recolhem com movimentos suaves e as posicionam sobre uma esteira transportadora, que segue em direção a um longo túnel metálico, o forno de recozimento. Dentro do forno de recozimento, a temperatura diminui de forma controlada, passando de centenas de graus até a temperatura ambiente em questão de minutos. Esse resfriamento não é deixado ao acaso. Cada trecho do túnel é calibrado com precisão, para que o vidro libere lentamente as tensões internas geradas durante o sopro. Se o resfriamento fosse muito rápido, o material se partiria instantaneamente, mas ao ser feito de forma gradual, as moléculas do vidro se reorganizam, alcançando um equilíbrio estável e resistente. O resultado é uma estrutura sólida, pronta para suportar impactos, pressão e variações de temperatura sem se quebrar. Curiosamente, o processo de recozimento pode variar de acordo com o tipo e a espessura do vidro, e em alguns casos, apenas alguns segundos de diferença na velocidade de resfriamento podem ser determinantes entre uma garrafa resistente e uma totalmente defeituosa. Quando o vidro já completou sua etapa de resfriamento, cada garrafa passa por uma fase de inspeção que combina precisão óptica e controle automatizado. Na linha de inspeção, um conjunto de câmeras de alta velocidade escaneia cada unidade em frações de segundo. Essas câmeras, conectadas a sistemas de visão artificial, conseguem detectar até as menores imperfeições, desde uma minúscula bolha presa no interior até uma leve variação na espessura das paredes. Se alguma garrafa apresentar qualquer defeito, um braço mecânico a remove automaticamente antes que avance para a próxima etapa da linha. Logo depois, outro sistema especializado examina a boca do recipiente. Sondas mecânicas e sensores a laser giram em torno de cada abertura para verificar sua simetria, diâmetro e uniformidade. Qualquer irregularidade, por menor que seja, pode impedir um fechamento hermético. Por isso, somente as garrafas perfeitas seguem adiante para a área de embalagem. Após superar todas as inspeções, as garrafas aprovadas avançam para a etapa final do processo, o paletização.
Nessa fase, uma série de robôs equipados com ventosas de alta precisão se movem de forma sincronizada, levantando grupos inteiros de garrafas e os posicionando sobre grandes plataformas de madeira ou plástico, conhecidas como paletes. Cada camada é posicionada com precisão milimétrica, formando uma estrutura estável que facilita o transporte. Entre uma e outra são inseridas folhas protetoras que evitam o atrito e possíveis impactos durante o deslocamento. Quando a pilha é completada, a máquina envolve todo o conjunto com um filme plástico, selando-o completamente para garantir que as garrafas permaneçam firmes e seguras ao longo do trajeto. Por fim, um sistema automático imprime e aplica uma etiqueta com o código de rastreabilidade, onde são registrados o lote, a data e o turno de produção. Assim, cada garrafa pode ser rastreada desde sua origem até o destino final. Mas todo esse processo que vimos serve apenas para fabricar garrafas? Não, nas plantas dedicadas ao vidro plano, nada é desperdiçado. Todos os fragmentos e sobras gerados durante a produção são recolhidos e reintegrados ao processo. Esses resíduos, conhecidos como cálice ou cullet em inglês, são misturados novamente com areia de sílica pura e carbonato de sódio, dando origem a uma nova carga de material pronta para a fusão. Esse método não apenas permite reutilizar totalmente os resíduos, mas também reduz significativamente o consumo de energia, já que o vidro reciclado exige menos calor para se fundir do que a matéria-prima virgem. Depois que a mistura é homogeneizada, ela é introduzida em um forno de fusão, que opera a temperaturas próximas de 1600 dHz. Em seu interior, o material se transforma em um fluxo líquido contínuo e perfeitamente transparente, que é derramado cuidadosamente sobre um banho de estanho fundido. É ali que ocorre um fenômeno impressionante. O vidro, menos denso que o metal, flutua e se espalha, formando uma camada uniforme, com superfície lisa dos dois lados. Esse processo, conhecido como float ou vidro flotado, garante uma planicidade perfeita, impossível de alcançar por outros métodos. À medida que avança sobre o banho, a temperatura diminui gradualmente, permitindo que a lâmina mantenha seu brilho e sua forma sem deformações. Curiosamente, esse método revolucionou a indústria do vidro desde sua invenção nos anos 1950, eliminando a necessidade de polimento das chapas e tornando possível a produção em massa de vidros tão planos quanto um espelho. Assim que as chapas de vidro saem do banho de estanho e atingem a temperatura ideal para manuseio, tem início o processo de acabamento. Primeiro, elas são cortadas em dimensões específicas, utilizando ferramentas de diamante ou sistemas a laser de alta precisão, que permitem obter bordas limpas e linhas perfeitamente retas, sem gerar tensões no material. Em seguida, cada painel passa por uma máquina de polimento de bordas, onde uma série de discos abrasivos giram em alta velocidade, arredondando as extremidades e eliminando qualquer irregularidade microscópica que possa comprometer sua segurança ou estética. O resultado são superfícies suaves ao toque e bordas seguras para o manuseio. Logo depois, as amostras são submetidas a testes de resistência, bolas de aço são deixadas cair ou impactos controlados são aplicados para verificar sua dureza. Se o vidro trincar formando um padrão em forma de teia, sem se quebrar em fragmentos cortantes, ele é considerado seguro e apto para uso estrutural ou doméstico. Por fim, os painéis finalizados são cuidadosamente empilhados em estruturas metálicas, separados por folhas protetoras para evitar o contato direto entre eles. Assim ficam prontos para o envio a obras, fábricas ou oficinas, onde se transformarão em janelas, telas ou elementos arquitetônicos que combinam transparência, solidez e precisão industrial. E é assim que se faz, e assim funciona a indústria do vidro, um dos materiais mais utilizados do mundo. Diga pra gente, o que você achou desse processo? Vou adorar ler sua opinião nos comentários. Inscreva-se e deixe o seu like para não perder o próximo vídeo. Até a próxima!